Você realmente sabe quem foi Maquiavel? Por que suas ideias ainda influenciam a política? Durante séculos, o nome de Nicolau Maquiavel foi associado à frieza, à manipulação e à ausência de escrúpulos. Chamamos de maquiavélico aquele que engana, dissimula e utiliza as pessoas para alcançar seus objetivos. Mas essa imagem corresponde realmente ao homem e à sua obra? Maquiavel foi diplomata, historiador, dramaturgo e teórico político florentino. Durante anos, observou negociações, guerras, alianças, traições, revoltas e disputas pelo poder. Ele não foi um professor da maldade. Também não pode ser reduzido à figura de um simples oportunista. Maquiavel foi, acima de tudo, um observador realista da política. Mas por que suas ideias ainda influenciam o mundo mais de 500 anos depois? Para responder, precisamos abandonar a caricatura e conhecer o homem por trás da fama. Fique até o final, porque, neste vídeo, vamos revelar o que tornou as ideias de Maquiavel atemporais e por que elas ainda se aplicam à política contemporânea. E, se você gosta de temas como este, deixe o seu like e inscreva-se no canal Ensinando em Frases. Maquiavel nasceu em Florença, em 1469, numa época marcada por conflitos entre cidades, famílias poderosas, exércitos estrangeiros e autoridades religiosas. Ele não conheceu a política apenas pelos livros. Atuou durante anos como funcionário e diplomata da República Florentina. Negociou com governantes, acompanhou campanhas militares e observou de perto homens como César Borgia, cuja combinação de inteligência, audácia e crueldade o impressionou profundamente. Maquiavel viu alianças nascerem e desaparecerem. Em 1512, os Médici retomaram o controle de Florença. Maquiavel, ligado ao governo republicano anterior, perdeu seu cargo e foi afastado da vida pública. No ano seguinte, seu nome apareceu entre os suspeitos de envolvimento numa conspiração contra o novo regime. Embora nenhuma prova direta de participação tenha sido encontrada, ele foi preso e submetido à tortura. Maquiavel experimentou no próprio corpo a arbitrariedade do poder que havia observado durante anos. Libertado por uma anistia, saiu da prisão politicamente derrotado, empobrecido e sem perspectivas de recuperar sua antiga posição. Mas não escreveu apenas movido pela vingança. Decidiu compreender as forças responsáveis por sua própria queda. Foi nesse período que começou a nascer sua obra mais conhecida, O Príncipe. As noites em que conversava com os antigos. Afastado de Florença, Maquiavel passou a viver numa propriedade modesta no campo. Durante o dia, acompanhava trabalhadores, conversava com viajantes, frequentava tavernas e observava o comportamento das pessoas comuns. À noite, porém, sua rotina se transformava. Numa famosa carta ao amigo Francisco Vettori, contou que retirava as roupas cobertas de lama e poeira e vestia seus antigos trajes de corte. Então entrava em seu gabinete. Ali, por meio dos livros, conversava simbolicamente com os grandes homens da antiguidade. Durante algumas horas, dizia esquecer a pobreza, os problemas e até o medo da morte. Foi dessas conversas imaginárias, unidas à sua experiência diplomática, que surgiu seu pequeno tratado sobre os principados. O homem que o mundo transformaria em símbolo da frieza buscava nos livros abrigo, diálogo e compreensão. Primeira lição: veja o mundo como ele é. A primeira grande lição de Maquiavel é esta: enxergue o mundo como ele é, e não apenas como gostaria que fosse. Os seres humanos podem ser leais, generosos e sinceros. Mas também podem mudar quando seus interesses mudam. Promessas podem ser esquecidas. Alianças podem terminar quando deixam de oferecer vantagens. E a gratidão pode desaparecer diante de uma nova oportunidade. Isso não significa que todas as pessoas sejam más. Significa apenas que nenhuma estrutura de poder pode depender exclusivamente da esperança de que todos agirão corretamente. O realismo de Maquiavel não exige que abandonemos nossos princípios.
Exige que abandonemos nossas ilusões. Podemos confiar, mas devemos observar. Podemos ser bons, mas precisamos reconhecer quando a bondade está sendo interpretada como fraqueza. Quem deseja permanecer bom precisa aprender a reconhecer a maldade. Segunda lição: a aparência também é poder. A segunda lição de Maquiavel é igualmente desconfortável. No mundo do poder, não basta ser. Também é necessário parecer. Maquiavel observou que a maioria das pessoas julga aquilo que vê. Poucos conhecem profundamente quem governa, lidera ou ocupa uma posição de destaque. A maioria conhece discursos, gestos, cerimônias e reputações. Por isso, um governante não deveria apenas possuir autoridade. Precisaria parecer prudente, humano, fiel, íntegro e confiável. A percepção coletiva produz consequências reais. Uma pessoa pode ser competente e parecer despreparada. Pode ser honesta e parecer suspeita. Pode tomar uma decisão correta e permitir que seus adversários dominem a narrativa. Reputação é uma espécie de capital invisível. Pode abrir portas, construir confiança e reduzir resistências. Mas, quando a distância entre aparência e realidade cresce demais, a imagem deixa de proteger e começa a ameaçar. O papel e o perigo da crueldade. É nesse ponto que aparece o tema mais difícil de Maquiavel, a crueldade. Para ele, a crueldade não é uma virtude moral. É um instrumento político extremo e perigoso. Uma medida severa, limitada e excepcional poderia ser utilizada para interromper uma desordem maior. Mas, depois de restabelecida a estabilidade, a violência deveria cessar. A crueldade mal utilizada segue o caminho contrário. Começa pequena, repete-se, aumenta e transforma a repressão em método permanente de governo. Cada novo abuso exige outro ainda maior. O temor se converte em ódio. E a autoridade passa a depender da força porque perdeu sua legitimidade. Uma liderança que precisa reafirmar diariamente sua brutalidade não demonstra segurança. Demonstra medo de perder o poder. Nas sociedades modernas, a autoridade precisa estar submetida às leis, às instituições e aos direitos fundamentais. A firmeza sem limites pode tornar-se uma ameaça maior do que a desordem que pretendia combater. Por que Maquiavel ainda é atual? Maquiavel morreu em Florença, em 1527, aos 58 anos. Poucas semanas antes, os Médici haviam sido expulsos, e a República Florentina fora restaurada. Mas os republicanos já não confiavam nele. Durante os anos anteriores, Maquiavel aceitara trabalhos do governo Médici na esperança de retornar à vida pública. Aquilo que fizera para sobreviver politicamente acabou sendo interpretado como colaboração com o regime derrotado. Eis a última ironia de sua vida. Os Médici desconfiaram dele por seu passado republicano. E a República desconfiou dele por sua aproximação com os Médici. Mas por que suas ideias permaneceram? Por que Maquiavel não escreveu apenas sobre os príncipes e as guerras de seu tempo? Escreveu sobre o medo, a ambição, a aparência, a lealdade, o interesse e a luta pelo poder. Mudaram os palácios. Mudaram os governos, os exércitos, as leis e os meios de comunicação. Mas os homens continuam disputando influência, construindo reputações, formando alianças e tentando preservar aquilo que conquistaram. Maquiavel permanece atual porque se recusou a ser iludido. Ele retirou da política as vestes da idealização e a observou de forma desnuda. Não como deveria ser, mas como realmente é. Ele não nos pediu que abandonássemos a consciência. Pediu que não abandonássemos a realidade. Não nos ensinou a admirar o poder. Ensinou-nos a reconhecê-lo. Talvez seja essa a verdadeira razão de sua permanência. Maquiavel não se tornou eterno por ensinar a maldade. Tornou-se eterno porque teve a coragem de olhar a realidade sem desviar os olhos.
Sou o Mestre Malcan e este foi o retrato de hoje.